Eu sou o Lucas Arantes. Boa noite a todos vocês. Sou o professor Dante Velloni e tenho muito prazer em recebê-los aqui junto com o Lucas. Pessoal, é um prazer aqui estar fazendo essa mediação entre vocês e o professor Dante Velloni, falando hoje sobre arte moderna. É isso, professor? Falaremos alguma coisa aqui, espero seja muito proveitoso, seja no sentido dos conceitos, seja no sentido das indicações e identificações das correntes artísticas modernistas, enfim, falaremos um pouco sobre isso. Professor, o que vem a ser arte moderna? Posso aqui? Vamos pensar em termos antes. Eu gostaria de pensar aqui, refletir com vocês sobre os termos, né? Por exemplo, moderno. Nós usamos o termo moderno. E a quem que se refere o termo moderno? De maneira legal, moderno, e você ouve tanto as pessoas falarem, se referindo a uma roupa, a uma obra de arte, claro, a um automóvel, ao design, por exemplo, de alguma coisa. De maneira geral, ela se refere à concepção de algo novo, de algo que é recente. E também diz respeito à produção, uma produção nova, que usa novas tecnologias e que seja relativamente atualizado. Essa é, de maneira genérica, a concepção daquilo que nós podemos tratar aqui de moderno. Não falando de arte necessariamente, estamos falando de moderno. Mas existe, além do adjetivo, existe também o termo modernidade, né? Modernidade. Antes de chegar, portanto, na arte, na cultura, que é nossa praia, eu gostaria de falar para você também, só refletir aqui junto com você, o sentido que nós entendemos para quando nós usarmos o termo, temos com clareza a que nos referimos. Por exemplo, a modernidade já trata daquilo que é novo, da produção que é novo, em escala, em larga escala. Possivelmente aquilo que ampliou a força humana, seja a força física, ou seja, a força produtiva humana. E isso vem a partir da Revolução Industrial do século XVIII, né? E também diz respeito às tecnologias ou às inovações tecnológicas que acompanharam a Revolução Industrial. Nós estamos em constante revolução industrial e tecnológica, né? O mundo continua assim, mas existe um período no século XVIII que tratou-se como sendo Revolução Industrial. Teve lá também a Revolução Francesa, que estão próximas e vizinhas. Mas, por isso, e por causa dessas questões das inovações tecnológicas, o período histórico da civilização assume uma nova razão, um filtro para entendimento das coisas. Então, a modernidade pode se entender também a partir do século XV até o XIX, passando pela primeira e segunda Revolução Industrial, por exemplo, né? Nesse período, a partir do Renascimento, portanto, nas artes, né, no século XV, já se considera uma era da modernidade, né? E nesse século, a partir de então, uma característica grande da transformação da maneira de perceber e se orientar no mundo é que a figura de Deus foi, de certa maneira, substituída pelo homo científicos, né? E pela ciência humana. Então, por exemplo, na modernidade, as doenças passam a ser justificadas por causas biológicas e não mais necessariamente religiosas, como em outros tempos, onde se atribuía a responsabilidade a Deus. Agora não mais. Deus não era mais, não passou a não ser mais responsável por impor e nem por eliminar doenças, certo? Bem, essa é uma
um prisma, esse olhar usa um prisma, um caminho absolutamente da razão. É um caminho, sem dúvida, iluminista, um caminho de adoção do pensamento iluminista. E o iluminismo, enfim, o iluminismo é um pensamento bem desse período, exatamente do século XVIII. E do modernismo, que eu posso falar em seguida. Maravilha. E, professor, quando você falou sobre a passagem da pré-história para a arte antiga, você disse que uma das características que fez a pré-história virar história foi a escrita. O que você colocaria como mudança de que o que virou arte antiga para virar arte moderna? Qual foi a chave? Qual foi a grande característica que causou isso ou que você considera que é uma característica marcante disso? Como arte antiga, genérica, eu não tenho uma chave. Eu proponho algumas chaves. Inicialmente, a questão do olhar do olhar do homem que passa a olhar para si mesmo, desde a Grécia clássica. Quer dizer, é antropocêntrico, o homem olha para si. Posteriormente a isso, e nesse bojo, nesse conjunto, eu incluo Roma, eu estou partindo já de Mesopotâmia e Egito, tá? Que consideremos o início das civilizações exatamente por essa questão apontada, que é o surgimento não espontâneo, porque foi desenvolvido, é um código de sinais que representam palavras, e palavras traduzem pensamento. Portanto, tem esse momento de Mesopotâmia e Egito, que eu considero dessa maneira. O outro, que é o homem que passa a olhar para si mesmo, e por isso não é para menos que temos na Grécia os grandes pensadores, os filósofos, e também um pouco na Roma antiga. E, num terceiro momento, um período de reclusão durante a Idade Média, em que o homem ele terceiriza, me permitam falar isso dessa maneira, ele terceiriza o seu olhar e a sua compreensão de mundo. Então, ele adota um dogma. Ele adota o dogma como princípio para todas as suas atitudes. Então, eu vejo assim, não só uma. Nesse decorrer, surge o período Renascimento, o período renascentista. E o período renascentista, ele retoma esse olhar do homem, ele retoma o sentido antropocêntrico do homem, que enquanto na Idade Média era teocêntrico, quer dizer, o Deus é o grande centro do mundo, o homem passa a existir novamente. Mas junto com isso, aí que tem uma diferença grande, vem as descobertas científicas. E no século XV, século XVI, que iniciam mais fortemente, considerando o passado antigo, mais fortemente transformações de tecnologia. Por exemplo, desde uma roldana, que o sujeito já tinha roldana para subir uma pedra pesada, por exemplo, na construção, mas uma roldana com 3 ou 4 roldanas que a pedra faz, usando uma roldana dupla, tripla, enfim, ele passa a usar essa roldana e ele consegue subir essa pedra muito mais levemente. E isso é fruto do exercício mental, da razão, da inteligência e também do conhecimento do que existe. Então, eu acho que o fundamental, a transformação principal é que o homem passa a usar a inteligência para responder aos mistérios e os fenômenos que ele não compreendia. E ele começa a compreender. Não é para menos que a ciência e a religião vão entrar num certo confronto a partir desse período. A arte, de certa forma, professor, ela é feita para o homem desfrutar, né? Ela é um trabalho intenso do artista, mas o artista pensa também muito no público para que ele possa desfrutar essa arte, essa experiência.
O que você acha sobre isso? Sem dúvida, Lucas. Esse ímpeto que o homem artista tem de produzir arte é uma necessidade, inicialmente, dele como ser humano, de transmitir uma ideia. Agora estou falando no sentido moderno, na concepção moderna de arte, né? Porque a arte, nos séculos anteriores ao modernismo, não era bem assim. O artista era quase um artesão. Claro, eu não estou desconsiderando a genialidade e a criatividade dos artistas desde o do Renascimento, mas eu quero dizer que a arte se aprendia ainda nas guildas, isso é, nas oficinas, nos ofícios, né? Os uffici, né? Quando alguém, ou o Uffizi, né? Aqueles que conhecem lá a Florença e conhecem, enfim, voltando por aqui, o artista se formava num ateliê, então ele seguia muito o que, por exemplo, Leonardo da Vinci, que é um moderno, ele é moderno, o olhar do Leonardo da Vinci, falamos bastante de Leonardo, né, noutra live, mas o olhar do Leonardo, a curiosidade dele, o olhar dele para o mundo é moderno. Isso é modernidade, isso é modernismo. Modernismo não no sentido artístico, né? Isso é modernidade. E ele olha ele tem um olhar científico, ele quer respostas concretas, respostas conforme os fenômenos se apresentam e o mundo o contém. Enfim, ele quer respostas práticas, objetivas. Então, a modernidade, você disse que é o homem que uma das características é o homem que ele passa a pensar mais sobre si. Qual que seria a segunda característica que você falou? Você está falando da modernidade ou de moderno? Modernidade. Modernidade. Modernidade a razão. A razão passa a ser o crivo, o filtro do olhar para o mundo. Modernidade é adotar um filtro que só passam os dados observados na natureza, concretos, partindo das respostas não dogmáticas, não místicas, mas de respostas científicas. Então, é um crivo. Razão é um crivo que o sujeito adota e que ele passa, aliás, acho indispensável isso, e ele adota para todo o seu entendimento de mundo, em todo o seu entendimento. Aí a importância da arte, respondendo agora, juntando duas questões. A importância da arte, porque a arte vem suprir aquilo que a ciência tirou da percepção humana, tirou do mistério, não é? Ainda bem, faço essa minha colocação pessoal, mas ainda bem. A ciência da modernidade, desde o século XV até o XIX, e depois, nos nossos tempos, mesmo que chamemos de pós-modernidade, não importa, ela precisa ser suprida de alguma maneira. Isto é, se o homem se deleitava com os aspectos místicos do olhar do mundo esotérico, enfim, ele não tem mais. E a arte, de alguma maneira, vai fazer essa substituição. A arte vem suprir essa falta que o homem passa a sentir daquilo que é sensível, abstrato, e não é para menos também que no final do século XIX e XX, o homem vai querer compreender aí a mente humana, especialmente com a psicanálise, o Freud e os seus descendentes. Enfim, quando nós vamos pensar em Descartes, né, no pensador da questão lógica, é exatamente a partir desse momento é que ele vai tentar trazer respostas lógicas e criar um método científico, né?
Não necessariamente todos os métodos científicos, existe um leque, mas é a partir daí que, bom, já existe ciência, existe metodologia, então vamos desenvolver um método científico. Quer dizer, para que eu diga que isso é uma verdade, porque no final das contas, o homem está sempre buscando verdades. No momento, ele buscava a verdade a partir das orientações das divindades. No outro momento, ele passa a aceitar verdades a partir das descobertas científicas. Então, eu não posso dizer que é uma descoberta científica que não tenha usado o método. Não é? Olha, isso aqui é ciência, mas eu é que fiz sozinho. Não, tem que ter um método, tem que ter tentativa e erro, tem que ter comprovação, tem que ter aí, cada um conhece também o sistema, o método científico, enfim. Eu acho que essa é uma grande diferença. É a busca pela verdade. Anteriormente, a modernidade do Renascimento, do século XV, né? A verdade estava em Deus, por isso o teocentrismo. E, nesse momento, o homem passa a ser antropocentrista. Ele é o centro do mundo e ele busca uma verdade a partir das evidências científicas que a natureza apresenta e que o homem tenta compreender. Enfim. Uma obra marcante, então, que pode ter feito ou ajudado nessa transição, ou antecipado, é talvez o Homem Vitruviano, né? Que coloca o homem, de certa forma, como centro ali, né? O Homem Vitruviano é uma representação de Leonardo, que tem um homem com as mãos e as pernas abertas e as mãos e os braços fechados. Quer dizer, você pode constituir 4 possibilidades, com os braços e com a perna, variando. Então, dá aí algumas possibilidades, mas a questão toda é a quadratura do círculo. Isto é, como fazer o Homem Vitruviano é uma tentativa que... O Homem Vitruviano, por quê? Porque Vitrúvio, pensador, arquiteto do século I depois de Cristo, romano, ele que mais chegou próximo da possibilidade de se construir um círculo inserido num quadrado e que tenham exatamente a mesma medida. Essa é a questão. E o Leonardo traduziu muito bem, por isso Homem Vitruviano. Foi Vitrúvio quem primeiro fez essa colocação. Outros tentaram também. E Leonardo, considerando que no Renascimento o pensamento principal é o homem à medida de todas as coisas, Leonardo faz o homem em suas medidas, em todas as coisas, seja no círculo, seja no quadrado. E isso vem a ser a quadratura do círculo, com a representação do homem pleno, tendo o centro do quadrado, do círculo e do homem, o seu próprio umbigo. Isso é muito significativo. Antropocentrismo é olhar para meu umbigo. Eu estou fazendo aqui agora uma fala um pouco menos erudita. Mas é sim. Quando eu digo olhar para meu umbigo, é olhar para mim. Para olhar para mim isolado até do mundo. Olha, você matou. Essa colocação de Willamy, que não está só aprendendo sobre arte, mas sobre a vida e seus contextos. Olha, você conseguiu traduzir precisamente um dos nossos objetivos, dos nossos eixos, que se não o principal, viu, é que a história da arte, eu sempre tenho dito, e alguém que já participou de outras deve ter ouvido já falar sobre isso. Muitas pessoas conhecem a história da arte, mas conhecem naquele padrão, né? Aquele padrão, isso é, leu, aprendeu, se lembra e reproduz. Mas o jogo mais interessante é esse, de fazer as relações com o homem, porque o princípio somos nós. Eu vou aprender arte por quê?
para mim, para eu me enriquecer culturalmente, me enriquecer e crescer como ser humano. É isso mesmo. Muito obrigado pela sua colocação. Eu queria ainda fazer uma diferenciação sobre modernismo, né? Porque, no final das contas, eu falei moderno, modernidade, não falei modernismo. Então, me permita aqui fazer uma diferenciação entre, ou esclarecimento entre moderno, modernidade e modernismo. Já a questão do modernismo, aí sim diz mais respeito àquilo que nós estamos aqui, aquilo que nos une nesse momento falando de arte, porque diz respeito a um complexo de correntes artísticas, né, e culturais também, que vão surgir no início do século XX. Já começa no século XIX. Desde o século XIX, com o impressionismo, por exemplo, e o início dos ismos, das vanguardas históricas, né? E eles têm, o modernismo também tem um crivo. O crivo do modernismo, o modernismo diz respeito à arte e à cultura, diferente de modernidade, e ele tem como consequência, ou como a consequência da arte do modernismo, é exatamente a negação do passado, que eles tomam como uma baliza. A negação do passado somada aí maneiras novas de produção. Então, uma parte de conceito que é a negação do passado. O cubismo queria negar a perspectiva renascentista. O futurismo quer acrescentar o tempo mais, embora o cubismo também tivesse. O futurismo quer acrescentar o tempo, quer demolir os museus, né? Entre aspas. Cada um desses movimentos, o dadaísmo questiona o que é arte. Cada um destes movimentos, dessas correntes artísticas, elas negam o passado. E essa é uma característica do modernismo. Então, era isso que eu gostaria de esclarecer a princípio, antes de nós falarmos aqui, eventualmente, de arte moderna, por exemplo, que ainda tem outras peculiaridades. Temos a arte moderna no Brasil, devemos entender como impulso político. Foi realmente essa transformação no Brasil? Na verdade, o ideal é que, infelizmente, não podemos fazer um diálogo aqui, né? Numa live não dá para ser diálogo. Nós temos que... Eu gostaria de saber a que você se refere. Claro que política tem em todas as ações, atitudes humanas. Na minha tem, agora aqui. Na sua, possivelmente, tem. Porque ideologia nós carregamos. Ideologia não é uma entidade que, de repente, nós vamos puxar, trazer, chamar para vir conosco. A ideologia, ela está junto conosco. É como assim, a minha voz, o meu olhar, o meu pensamento, esse pacote, não é? Enfim. Então, vamos pensar que o impulso político sempre se tem. No Brasil, a academia, alguém falou de academia também recentemente aqui no comentário, me parece, mas a academia se manteve até no início do século XX aqui no Brasil. Ela teve um lugar, né? Almeida Júnior, né? Visconti. Eliseu Visconti foi talvez o mais longevo nesse sentido, é o mais recente dos acadêmicos com formação lá na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, né? Na Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, e que trouxe isso para o início do século. Também outros artistas acadêmicos que orientaram a própria Anita Malfatti, a Tarsila do Amaral começou a pintar natureza morta, maçãzinha, com vasinho, começou pintando assim. A política entra no modernismo brasileiro um pouquinho mais tarde, quando Oswald, especialmente Oswald, vai para a Europa, tem um contato com artistas e pensadores na Europa, e fortalecido pelas suas leituras, era um leitor, poeta, leitor, escritor, enfim, e
junto com Tarsila, que eles formam inclusive um casal, né? Nesse caso, se juntam, enfim, eles tentam trazer e ter um projeto político através da arte. Mas isso não foi o princípio do modernismo, não. Se nós olharmos a obra de Brecheret, não tem nada de político, ele transformou a escultura. Vicente do Rego Monteiro não tem nada de político, e ele transformou a pintura. Di Cavalcanti, à sua maneira, embora Di Cavalcanti fosse lá de tendência à esquerda, talvez, né? O que ele fez foi absolutamente popular. As mulatas do morro, né? Um olhar até romântico para um problema social. Aquele que tem realmente um olhar político e aproveita a arte nesse sentido, ele faz uma obra realista, como os realistas fizeram lá. Ele mostra as mazelas e não a alegria do povo pobrinho. Desculpa, aqui vai uma crítica séria nesse sentido. Porque, às vezes, o sujeito olha, ele vai até falar, olha, isso é uma injustiça, mas a hora que ele apresenta, a hora que ele representa na sua obra, ele coloca como se fosse uma alegoria. Como fosse uma alegoria de Baco com as ninfas dançando lá numa pintura do Renascimento, aquela euforia, aquela alegria, aquela sensualidade. Né? Ora, onde é que está, então, a questão política? Diferente de Courbet, né? Lá exatamente do meio do século XIX, no realismo, que vai olhar aquelas pessoas que estavam sendo exploradas, absolutamente exploradas, e representavam-os de maneira crua, sem rodeios. Agora, uma questão, Dante, você ia falar sobre arte moderna, arte contemporânea... Não, arte contemporânea vai ser amanhã, e você ia falar sobre outro tema. Bom, assim, nós poderíamos... O que a gente poderia fazer, Lucas, eu penso, é falar um pouquinho do sentido de arte moderna agora. Né? Maravilha. Ela diz respeito, a arte moderna diz respeito exatamente a esse período do final do século XIX e início até a metade do século XX. Né? Até a metade do século XX. E, sem dúvida, a Revolução Industrial influenciou, a máquina a vapor transformou muito, né? O aumento das velocidades, imagine a locomotiva no meio do século XIX, que transporta, que leva. A fotografia foi importantíssimo, o desenvolvimento da fotografia no início do século XIX, né? Lá aproximadamente em 1830, 40, 50, ela vai se desenvolvendo, a fotografia, ela se transforma num meio de reprodução da imagem surpreendente. Hoje nós temos o celular, que faz fotografias quantas quisermos, onde quisermos, faz mirabolâncias. Naquela época, tirar uma fotografia precisava daquela grande máquina, precisava revelação. O negativo era de vidro. Você imaginar, eu conheci negativos de fotografia de vidro. O negativo era de vidro. Você imaginar, não era celulose, né? Celuloide. Enfim, essas questões, desde o avião, mais tarde, né? E o estudo da mente também, eu já falei aqui, mencionei a psicanálise de Freud, isso vai contribuir, tudo vai contribuir para não chegar no final do século XIX, então haver uma transformação de pensamento, de atitudes, inclusive sociais. Por exemplo, a posição das mulheres na sociedade começa a ser uma outra. Eu estou dizendo, as mulheres começam a se posicionar. Vejam, elas começam a fumar em público, né? Elas passam a fumar, são aceitas fumando. E, nesse momento, nós temos uma referência do impressionismo, como referência ao impressionismo desse final de século XIX. Porque os impressionistas usam de tecnologia nova, que não vem ao caso agora, eles vão usar das teorias da cor de Chevreul e também de Goethe,
Goethe, o pensador, filósofo, estudava a cor. Poucos sabem disso, né? Eu tenho aqui na minha biblioteca um livro dele sobre cor, chama A Doutrina das Cores. Ele via um pouquinho assim, algumas coisas um pouco místicas, mas enfim, mas foi muito importante. E tem também uma transformação de estilo da arte moderna, né? E o estilo é o seguinte: é o rompimento com a perspectiva, rompimento com tudo que era o passado, né? E as regras de representação que a academia impunha. Para fazer uma pintura de uma pessoa tem que ser no centro, virada um pouco nesse ângulo. O modernismo vai romper com tudo isso. Então, em termos de estilo, o fauvismo explode, uma cor, o uso da cor com outra cor, qual que é primeiro plano, segundo plano, rompe tudo. Vai fazer um céu vermelho. Nossa, isso é uma ruptura. E o conceito também mental, né? O conceito nos quais os artistas passam a ser experimentalistas, experimentais. E dizem que o objetivo da arte não era mais a simples representação visual, mas a expressão interior da sua emoção, sua sensibilidade. O expressionismo é um exemplo desse. Né? A paixão. Eu quero que expresse aquilo que eu sinto internamente. O surrealismo quer transpor e transmitir, traduzir aquilo que é sonho, é o onírico. Dante, e tem uma moça aqui, a Rosaura Santos. Ela fala: eu gosto muito de obras de arte, mas confesso que tenho dificuldades em interpretá-las. Como que você acha que ela poderia ter essa habilidade que você tem, né, de certa forma, de bater o olho e conseguir interpretar uma obra de arte? Olha, Lucas, é o exercício. A arte é percepção. Não existe uma metodologia de interpretação de arte. Algumas pessoas até tentaram, mas isso cai num racionalismo que não serve. Já vi críticos de arte tentando analisar uma obra a partir da colocação de objetos e formas numa determinada posição na tela. Se pôs em cima, esse sujeito é assim, se pôs embaixo, mas isso pouco importa. Porque o princípio da obra de arte não é o artista, é o espectador. Então, se eu sou artista e faço uma obra de arte, eu não preciso existir mais. É minha obra que tem que existir, é ela que dialoga com você, não eu como artista. Eu, como artista, depois que produzi minha obra, eu sou dispensável. Eu penso assim, conflita com o pensamento de muitos artistas que acham que o artista que tem que permanecer, o artista tem que ser idolatrado, o artista é um ser especial, o artista é um ser que tem dom, o artista é um ser que está próximo de Deus. Eu tenho dificuldade de acreditar nessas coisas. Porque quando eu concebo a obra de arte, uma criação, eu estou falando, eu sou artista também, concebo eu, mas estou falando o artista, eu como qualquer outro artista, que concebe a obra criativa, né? Não aquele que fica reproduzindo como um artesanato, mas aquele que cria. Ora, ele tem que ser honesto e ler e estudar e saber que ele é dispensável na interpretação. A interpretação é sua. Eu fiz essa colocação anterior porque não existe uma metodologia precisa para a interpretação. A interpretação é conhecer história da arte, visitar museus, visitar obras, vá na sua cidade, vai no museu que tiver, vai lá. E compreenda e tente contextualizar aquela obra. Por exemplo, você vai fui numa exposição, pintava vasinho de flor. Ok, se você conhece a história da arte, você fala, poxa, isso aqui, quanto tem de criativo isso? O que está se fazendo nos dias de hoje? Que esse artista que quer fazer o vasinho de flor na janela, uma pessoa triste assim sentada, isso foi o romantismo, já fez isso. Ou alguns expressionistas já fizeram isso lá atrás, ainda de uma maneira bastante especial e interessante. Então, você tenta localizar aquilo no seu contexto socioeconômico, religioso, político.
E aí sim você vai entender, não necessariamente que o artista estava pensando ele e aquela, mas aquilo que vai resvalar, vai refletir em você. A leitura é sua. E se você leu assim, assim será. Mesmo que o artista diga, não, isso eu quis dizer outra coisa com isso. Não. O diálogo entre você, acontece entre você e a obra. E essa coisa que você falou de você conhecer a história da arte, para apreciar a história da arte, é uma das maiores verdades que existem, né? Porque quantas vezes as pessoas vão no museu e passam em frente ao quadro como se estivesse numa escada rolante, né? Ah, a pessoa vai visitar o museu, parece que ela está fazendo uma caminhada, ela passa rápido nos quadros, né? Porque ela não tem, às vezes, repertório para poder dialogar com aquele quadro, né? Conhecer a história da arte vai facilitar. Conhecer a história da arte de uma maneira cronológica, contextualizada. Eu tenho o privilégio, posso dizer assim, e se vocês acompanharam alguns comentários aqui de alunos que são meus alunos, nossos alunos do programa História da Arte Online, que fazem aula comigo, comentários deles que estão participando das lives, inclusive, os comentários são muito positivos, né? Portanto, e não é uma pessoa só, são várias pessoas que já vi por aqui nessa live, em outra, alunos que são participantes aqui que são nossos alunos e estão elogiando, continuam elogiando, gostam do curso, adoram o curso, então, e mais, várias declarações quando o aluno diz que não é o mesmo, voltou no mesmo museu que já tinha ido, ou numa exposição, olhou com um olhar diferente, se enriqueceu, enfim. E para finalizar aqui, uma última pergunta da Rosali Silva, que ela pergunta: modernismo é uma atitude? Sim, sim, porque o homem moderno, ele não é uma parte dele é moderna, não é uma parte do homem que é moderna. Ele é um todo, ele é um conjunto. Então, não dá para ser agora, nesse momento eu serei moderno. Existem, sim, pessoas que têm atitudes assim controversas. Por exemplo, mas os artistas normalmente não. Normalmente. Por exemplo, um sujeito muito conservador, ele é muito conservador, é contra isso, contra aquilo, acha até que o homem não chegou na Lua, é uma mentira, etc. E, de repente, ele compra um super carro com Bluetooth, com tecnologia de última ponta, etc, etc. Quer dizer, ele está falando da atitude dele, está contradizendo aquilo que ele pensa intimamente. Então, existe. Isso não é uma regra absoluta. Dante, foi um prazer compartilhar esse momento com você e a gente se vê amanhã. Um grande abraço, pessoal. Obrigado mesmo para você, Lucas. Agradeço a sua intermediação fundamental e a todos vocês.